amigos de Joinville e região, começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, BR Condos, Casa do Capitão Gastronomia e Eventos e Masti Soluções Contábeis. E nessa edição do programa, nós recebemos aqui empresários de um segmento que interessa muito ao público que nos atende. Vou falar hoje com Ilson André Grigio e Juliana Marcon Moraes, que são da Casas Joinville. Ilson e Juliana, sejam muito bem-vindos ao Pode Morar. Boa tarde. Obrigado pela presença de vocês aqui. Começando, Ilson, queria que você contasse um pouco dessa história da empresa. Como é que começou a Casas Joinville e, afinal de contas, o que faz a Casas Joinville? Então, Wagner, quero agradecer por estar aqui presente, né? Agradecer o convite também. E a Casas Joinville hoje ela é uma empresa que constrói casas para o cliente, casas de alvenaria, que seria casas de tijolo, né? Sim. E casas de madeira, madeira de lei e madeira de pinos. Entendi. E como é que começou esse negócio de vocês? Eu trabalho fazendo casas desde 2007. O nosso foco antes era vender casas pela Caixa Econômica Federal, né? E daí, com o tempo, a gente tinha um sonho de fazer a sede própria. Há 4 anos atrás, a gente realizou esse sonho, né? Sim. E ali ampliamos o leque para vender casas de madeira, casas de alvenaria à vista também, né? Que a procura era grande também. Entendi. E aí existe um projeto já pré-determinado que vocês apresentam para o cliente e o cliente acaba adequando a necessidade dele. Como a gente está bastante tempo no mercado, a gente tem muitos projetos, né? Muitas plantas, mas o cliente ele pode personalizar o projeto também, né? Entendi. O que vocês apresentam de diferente para o mercado, assim, que você acha, assim, que pelo que os clientes falam, esse é o nosso diferencial, isso que nos diferencia das outras empresas aí do segmento? Eu acredito que, primeiro, a gente realiza o sonho junto com o cliente, a gente sonha junto, né? Isso é o ponto principal. E depois a gente personaliza o projeto, faz toda a documentação da casa, da Caixa Econômica. O cliente não se incomoda com nada, tá? Faz tudo no escritório. Nós temos uma casa modelo onde o cliente é atendido, né? Então, e personalizamos a obra. Então, ele escolhe todo o material do gosto, da necessidade dele, né? E aí, quando você fala em projetos que vocês já, de certa forma, pré-definiram, apesar de ter algumas adequações para serem feitas conforme a necessidade do cliente, né? Mas é uma obra que, vamos dizer assim, ela é mais otimizada, né? Desperdício, tempo. Você já sabe exatamente como fazer essa casa, né? Então, você já tem um padrão e isso agiliza o processo, de certa forma, também, né? Pela nossa experiência já de construção, né? A gente tem, vamos dizer assim, o engenheiro tem cronograma de obra, a gente já tem planilhas de obra, então a gente faz a obra certa, bem feita, a gente tenta fazer o preço mais justo possível para o cliente, mantendo sempre a qualidade, né? O principal, nosso objetivo é a qualidade na obra do cliente. Com relação ao atendimento que vocês fazem, né? Aonde que a empresa, essa sede própria que vocês têm, né? Aonde que ela fica e qual que é a região que vocês conseguem atender clientes aqui? A nossa sede própria, Casas Joinville Construtora, Rua Monsenhor Hercino 6720, no bairro Paranaguamirim, né? E a gente atende o cliente a gente faz casas, né? Até 70 quilômetros. Então, Joinville, Araquari, São Francisco, Barra Velha, né? Essa região, mais ou menos. Quanto tempo leva a construção, falando das modalidades, ali uma casa de alvenaria, vamos dizer assim, a que mais procuram, qual é mais ou menos o padrão de metragem e tudo mais? A casa hoje que a gente vamos dizer assim, pioneiro, a gente é referência, é uma casa de alvenaria com laje, financiada pela Caixa Econômica. Essa casa hoje, a gente entrega pronta, chave na mão, 100% pronta, do jeitinho que o cliente sonhou, né? Então, em média, 6 meses de obra.
6 meses. Aí existe, né, a mesma casa vendida à vista, que não envolve financiamento, né? Uhum. Se o tempo colaborar também, a gente consegue fazer em até 4 meses. Uhum. Isso tudo falando em alvenaria, né? Sim. Quando parte para madeira, em média, aí é 2, 3 meses, claro, depende do tamanho da casa também, né? Depende do tempo, né, de Joinville. A alvenaria ali, por exemplo, nessa adequação, ou mesmo de madeira, quem sabe, né? É claro que vocês vão pensar numa casa e vão pensar que ela vai ter, por exemplo, um banheiro. Mas aí, de repente, a pessoa tem lá já uma edícula lá que já tem esse banheiro. Então, ela pode adequar essa outra parte para transformar tudo em só quarto, só sala, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, essa adequação também vocês conseguem fazer tranquilamente, né? Sim, tranquilamente. Conforme a gente falou, né? O projeto lá é personalizado, né? A gente tem engenheiro, a gente tem arquiteto, né? Então, é do jeito que o cliente está sonhando. Sim. Colocando um pouco a Juliana também nessa nossa conversa, Juliana, vocês me mandaram até algumas imagens, eu queria chamar aí para vocês. Resumidamente, as modalidades, começando com a alvenaria, né? A gente tem algumas fotos de casas de alvenaria, queria pedir ali para mostrar. Essas são as casas pré-fabricadas, né? Na verdade, né? Isso, essa é uma casa pré-fabricada de concreto. Ali a questão, até tem um amigo meu que questiona, recentemente foi feito até um conjunto habitacional aqui em Joinville, ali na Vila Cubatão, né, com casas assim, ele fala assim, mas uma casa dessa, o cara vai pregar um prego na parede e vai gastar um saco de prego. Não é bem assim, né? É um pouco diferente, né, na verdade. É que normalmente a pessoa vai pregar, se for com prego de aço daí, né? Sim. E geralmente vai colocar parafuso com bucha, no caso, né? Sim, claro, é diferente, né? Tem que se adequar ao material que tem, né? Exatamente, mas é uma casa bem forte, tá? É uma casa que a gente tem lá um pouco mais simples, mas a gente usa toda a nossa mão de obra de qualidade, né? Então ela fica bem bonita, ó, dá pra ver, né? E é uma construção mais rápida também? É uma construção mais rápida porque ela vem pronta, é modular, né? E o cliente tem, o cliente tem a opção ainda de escolher com pintura ou sem pintura para pagar mais barato, para ser mais rápido, né? Entendi. Então tem essa opção também. Essa questão ali de ser mais rápido, ele acaba sendo um pouco mais barato também, então. Uma casa hoje é o segundo preço que nós temos. Primeiro, mais barato, madeira, né? É o de madeira de pinos, pinos tratado, né? E depois vem essa que é a de concreto, né? De placas. Certo. E depois a madeira de lei, depois de tijolo, né? Essa questão da madeira, eu acho que chama bastante atenção. Vou chamar ali as casas de madeira também para a gente analisar. Para quem conhece, dá para ver, né? Quando é madeira de lei e quando não é, né? Exatamente. A durabilidade é o grande diferencial desses dois, né? Grande diferencial. Um pinus tratado, por exemplo, ele te dá uma garantia no tratamento da madeira de até 12 anos, né? Então, a empresa que vende a madeira dá essa garantia. E após isso, daí é a manutenção normal do cliente. Sim. E a madeira de lei já não. A madeira de lei já é uma casa que tem uma durabilidade bem maior, né? Mas ali um pinus tratado, se você, como você falou, fazendo a manutenção, sempre pintando, sempre cuidando, a durabilidade também acaba se estendendo. Também. Por si só, o pinus é uma madeira mais frágil, né? Ela pode, com a ação do tempo, né, às vezes ter que substituir algumas madeiras, mas ela tem uma durabilidade grande com a manutenção em dia. Essa questão, no caso, depois de algum tempo, fazer uma substituição de madeira, alguma coisa assim, é tranquilo? Vocês fazem também ou daí ele tem que procurar um outro profissional para fazer? Não, a gente consegue estar atendendo o nosso cliente, né, que já realizou o sonho com a gente e ajudando ele nessa parte da substituição, né, da manutenção também. De repente, quer refazer uma pintura, a gente tem as equipes, né, separadas, né, cada profissional faz a sua função. Então, de repente, deslocamos uma equipe de pintura para fazer uma manutenção. É bem tranquilo essa parte. Que bom. Vamos ver também as casas de alvenaria, também tem belos projetos aí, queria a gente analisar um pouco dessas imagens das casas de alvenaria. Casas de alvenaria que também existem alguns padrões, eu vi que tem até alguns sobrados e tudo mais, então
projetos diversos, né? Como o Wilson disse, o projeto é personalizado para atender a necessidade do cliente. Então, ou seja, planta baixa ou sobrado, a escolha dos acabamentos também é importante, né? Então, a gente deixa o cliente até um acabamento mais básico, como um acabamento mediano, que é um standard, ou um acabamento médio luxo, que já engloba itens agregados ali, né, na obra. Então, isso tudo o cliente pode estar escolhendo, tanto na hora da venda, ou durante a obra mesmo, fazendo as trocas de produtos, né? Essa questão é bem flexível também. Existe uma preocupação de vocês também, então, com relação à documentação, né? Como o Wilson falou, né? A parte de projeto, onde que passa energia elétrica, onde passa tubulação, onde passa... Porque a pessoa, de repente, quer fazer depois ou passa para uma outra pessoa, né? Vende, e precisa entender um pouco disso também. Então, é um serviço completo, não é só construir... Exato, né? Então, desde a parte do projeto já é pensado em todos esses detalhes, né? O nosso engenheiro hoje, ele já faz todos os projetos necessários, né? Então, desde o hidráulico, sanitário, o estrutural também, que é importante, né? Essa parte de viabilizar a documentação através do financiamento da Caixa também a gente faz, né? Então, como o Wilson comentou, o cliente não se incomoda. Então, ele vem, escolhe o modelo da casa, a gente vai fechar um valor e o restante é com a gente. Aí ele só vai curtir e escolher os acabamentos depois, durante a obra, né? Que legal de estar vendo ali algumas casas ainda, né? São casas muito bonitas, né? São projetos muito bacanas, projetos que vocês mesmos desenvolveram, né? A ideia de vocês, ou é muito dos clientes e entendendo um pouco da tendência do mercado? Alguns exemplos a gente vai apresentando para o cliente e vai fazendo ajustes em cima dos exemplos. Mas existe, por exemplo, essa casa, a cliente ela já trouxe a ideia pronta e a gente executa, né? Então, ela trouxe a ideia, a gente passa para o nosso engenheiro, ele transforma isso em projeto e a gente executa daí. Então, dá para trabalhar também com o exemplo ou a ideia do cliente, né? Aí eu acho que serve daí para todas as três modalidades, né? A alvenaria, o pré-fabricado e a madeira também. Inclusive, antes de perguntar sobre isso, dá para mesclar também um pouquinho de cada, fazer uma parte madeira, dá para criar um projeto diferente também, né? Também dá, sim, fazer uma casa mista, né? Exato. Aí dá para trabalhar com a madeira e a alvenaria. Se bem que na própria madeira, já tem, né? a questão das paredes úmidas, que é o banheiro e a cozinha, já vem de alvenaria, né? Lavanderia, quando tem. Eu ia falar sobre a questão de ampliação, né? Que às vezes o projeto é bacana, daí a pessoa vai lá ampliar e fica uma porcaria depois, né? Faz um puxado ruim e tal. Acho que é importante das pessoas entenderem e de repente chamarem vocês de volta para também fazer uma ampliação para que fique uma coisa adequada, uma coisa bacana, né? Inclusive, quando o cliente já pensa em fazer essa ampliação no futuro, a gente já faz um projeto pensado nisso. Entendi. Então, por exemplo, eu Tem quero... só 2 quartos e no futuro eu quero mais um. Eu quero já uma casa com 3 quartos, mas naquele momento ele não pode executar o projeto ideal. Então, a gente já pensa no projeto ideal, mas executa só o que ele pode naquele momento, né? E já pensando que quando ele for ampliar, ele já tem a ideia de como ficaria, né? A planta depois de ampliada. E dá para pensar até, por exemplo, uma casa térrea e pensar em ser um sobrado, alguma coisa assim? Também dá. Muda um pouquinho a questão de estrutura, né? Mas se a ideia do cliente é fazer um sobrado no futuro, a gente daí já faz toda essa estrutura, a infraestrutura necessária para quando ele for ampliar o segundo andar, já está tudo pronto, né? Sim, entendi. Os projetos, de uma forma geral, então, pode ser um projeto que a pessoa tem na cabeça, que vocês transformam em realidade, mas pode ser alguma coisa baseada até... Porque às vezes a pessoa não tem noção realmente, né? Tem uma arquiteta, colega minha, que ela criou uma situação que ela falou assim, como é que ela chamou? Meio que projeto pronto. Porque a teoria dela, e cabe muito, acho que na situação de vocês, quando a pessoa vai comprar um carro, ela não chega na concessionária e diz assim, olha, eu quero o carro com a porta desse jeito, quero com esse motor. Não, chega lá na concessionária, existe esse carro, existe esse. Você quer, tem. Queria um motor mais forte, então tem esse aqui. Então, assim, tendo uma noção ali, né, fica muito mais fácil, né? Claro, voltando no exemplo do carro, eu quero um som melhor.
beleza, a gente consegue colocar. Eu quero uma roda maior, mais bonita, também a gente consegue colocar esses detalhes que vão aperfeiçoando. Então, tendo alguns projetos de vocês executando as obras, como eles podem ver, né, realmente, porque às vezes no projeto fica muito... As pessoas não conseguem imaginar, né, e quando vê uma foto, quando vê um vídeo, acaba sendo melhor, assim, né, acho que fica mais fácil, os clientes acabam se enxergando dentro da casa já, né? A nossa própria casa modelo, que é onde a gente trabalha hoje, que é o escritório, ela já tem, assim, uma mistura de acabamentos, ela já é uma disposição de uma casa, né? Com 2 quartos, um banheiro, então, qual que é o tamanho do quarto? A gente já vai mostrando para o cliente, para ele ter uma noção, porque às vezes ele vem com um projeto muito absurdo, né? Não, mas esse tamanho aqui tá legal. A gente vai ajustando e vai deixando conforme é a realidade, né? Então, até quando o cliente vem até o escritório visitar a nossa casa modelo, ele já sai de lá com uma noção bem legal, assim, de tamanho, tipo de acabamento, né? Estilo de acabamento, que ali a gente tem já uma mistura, com massa né? corrida, sem massa corrida, com porcelanato com brilho, acetinado, né? Então, são vários itens, né? Porque uma construção é muita coisa, né? Para ser discutido, mas alguns pontos mais importantes ali a gente já tem e o cliente já sai com essa noção. Então, é bem legal também essa visita presencial, além do online, né? Porque, querendo ou não, a gente vê os construtores conversando e conhecendo, eles falam assim, o projeto é uma coisa, e aí quando você tira do papel e começa a fazer a fundação da obra, aí você vê e daí você já começa, isso aqui vai ficar pequeno. E aí começa a subir parede. Isso aqui tá pequeno. E aí quando tá terminado e pintado e com os móveis lá assim, não é tão pequeno assim não. Então é bom ter essa noção exata, né? Às vezes até o pessoal faz assim, né? Os decorados e fazem no chão só o desenho assim, nem sempre assim a gente consegue ter uma visão. Então, tendo essa ideia de vocês, de ter, o escritório de vocês ser num modelo desse, acho que resolve bastante. Wilson, a gente está chegando no final dessa nossa entrevista, eu queria só deixar um espaço para você dar as suas considerações finais, né? Deixar o teu recado aí para quem está nos assistindo, para conhecer Casas Joinville, né? Entrar em contato e quem sabe realizar o sonho da casa própria. Exatamente. Quem quer realizar o sonho da casa própria, entra em contato com a gente lá pelo WhatsApp ou faz a visita lá, né? Eu gosto muito de levar o cliente nas nossas obras, porque na prática lá ele vai ver a qualidade da mão de obra, principalmente, ele vai ver o tamanho dos cômodos, né? Que é importante. E seria isso. E uma coisa importante lembrando que o cliente pode comprar uma casa sem entrada, financiar 100% pela Caixa Econômica. Tem essa modalidade, né? Sim. Existe a outra modalidade que a gente faz bastante lá, aquisição de terreno e construção através da Caixa. O cliente não tem terreno, não tem casa e conquista os 2 lá com a gente. A gente faz tudo, a documentação, né? Documentação, casa, entrega as chaves na mão. E o ideal, só rapidinho, né? Eu sei que está nos momentos finais, quando o cliente ele não tem o terreno ainda, o ideal seria ele fazer aquisição de terreno e construção pela Caixa, se a ideia for em financiar a obra. Porque uma das regras da Caixa é não fazer obra financiada em terreno financiado. Sim. Por imobiliário, loteador. Então, seria uma modalidade bem legal para estar tirando a dúvida, né? Tá conversando com a gente antes de comprar um terreno financiado, né? Claro. E só para finalizar, para aquele cliente que hoje está pagando o terreno, pagou 1 ano, 2, 3, 4, 5, né? Está pagando, quer quitar esse terreno através da Caixa Econômica e adquirir a casa conosco, é só chegar no nosso escritório lá, né? Na rua Monsenhor Hercino, 6720. É importante, né? Às vezes a pessoa já está pagando não é um financiamento, é um parcelamento, Isso, né? um parcelamento. Direto com a loteadora, vamos chamar assim, né? E aí acaba tendo essa possibilidade. Já bota o terreno no financiamento, o saldo, né? Que o saldo devedor. Quitar, ele entra num financiamento que ele pagou, possivelmente vai ser como entrada, e daí já financia a obra, enfim. O importante é que cabe no bolso, né? Exatamente. E dando certo vai sair, como você falou, em 6 meses a casa já está pronta. Exatamente.
aí para de pagar imobiliária, vai pagar só o financiamento da casa e do saldo devedor terreno para a Caixa Econômica e principalmente escapa do aluguel, né? Exatamente. Sai do aluguel. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, foi um prazer, parabéns pelos projetos e pelo trabalho de vocês, que vocês continuem, principalmente agora a gente está começando um novo ano, né? Que vocês realizem o sonho de muitas pessoas aí de ter a casa própria. Obrigado. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Obrigado também. E obrigado a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Pode Morar. Esse foi só o primeiro bloco. Na sequência, a gente tem mais entrevista e confira agora o que a gente vai falar no segundo bloco do Pode Morar. A Houston lança empreendimento em Balneário Camboriú e com uma grande novidade. Imóvel de alto padrão será 100% mobiliado. Saiba mais depois do intervalo.